são encontrados na terra, como prova que o homem foi feito do pó da terra, como prova que o criacionismo, aliás, o criacionismo é certo em detrimento do evolucionismo. Então Deus criou o homem do pó da terra e depois as escrituras dizem em Gênesis 2:1 que Deus soprou o fôlego de vida. A palavra ali, soprou, que dá a ideia de um vento entrando no homem, é oriunda de uma palavra, etimologicamente falando, em hebraico, que é a língua original usada para escrever o Antigo Testamento, é ruach ou ruach. No Novo Testamento a palavra é pneuma, sim. E o que significa isso? Ruach ou pneuma quer dizer vento, força, espírito e outras definições. Então, quando a Bíblia diz que Deus soprou ruach, ali está dizendo que o espírito veio sobre o homem e entra sobre aquele boneco de barro pelas narinas. E então a Bíblia diz que a partir deste sopro, o homem foi feito alma vivente, porque até então o homem era simplesmente pó. Mas a partir do espírito entrando no homem, o homem é feito alma vivente. Então vem um terceiro elemento a partir desse sopro, ou melhor, dois mais elementos, além do corpo, vem agora o espírito e vem a alma. Sendo a alma a sede das emoções e dos sentimentos, é com ela que nos alegramos, nos entristecemos, sorrimos, choramos. É através da alma que nós podemos ter contato com o mundo físico, com o mundo material, a partir dos 5 sentidos do corpo, a visão, o olfato, o tato, o paladar, enfim. Enquanto o espírito, ele é a sede da volição humana, do intelecto humano, da razão, da capacidade de raciocinar, sendo também o espírito a sede da comunicação da criatura com o Criador. Se não tivéssemos o espírito, não tinha como a gente ter comunicação com o Criador, com Deus. E então Davi conclama, é como se Davi estivesse convidando a sua alma para oferecer a Deus um culto, quando ele diz: bendize a minha alma, ou bendiga a minha alma, em outras traduções, ao Senhor, e tudo que há em mim, ou seja, toda a minha estrutura biológica, fisiológica, porque o homem, não só diz a Bíblia, mas a psicologia também, ela confirma, hoje como estudante, como psicólogo em formação, a psicologia vai dizer que o ser humano, ele é biopsicossocial e espiritual. Então Deus faz este homem biopsicossocial e espiritual. E Davi continua dizendo: bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E esse povo aqui reunido em família, em amigo, é exatamente porque nós não somos esquecidos dos benefícios do Senhor. Não é verdade? Porque tem gente que sempre estende uma mão para pedir, mas nunca estende a outra para agradecer. Tem gente que só lembra de Deus na hora do aperto, do arrojo, mas ainda bem que não é o nosso caso aqui, não é o caso desse povo aqui reunido. Como prova disso é que esse povo está aqui reunido, exatamente. Eu vou aceitar um pouquinho, minha gente, quem me serve aqui uma aguinha? Eu vejo aqui uma prova cabal que nós não só se lembramos do Criador na hora do arrojo, na hora do aperto, não só nos dirigimos a Ele para pedir, mas também para agradecer. Essa noite aqui tudo é dizendo glória, cada gesto, cada sentimento, cada louvor, é dizendo obrigado, Senhor, graças a Deus, se alegrando com os que se alegram, porque graças a Deus, Deus repreendeu o espírito da morte, o anjo da morte, e permitiu. Algumas pessoas diziam: ele já está idoso, já tem alguns probleminhas, e dava essa preocupação. Mas Deus é Deus, minha gente, Deus é Deus, e quem tem fé em Deus vê a mão de Deus. Muito obrigado, sempre agindo ao seu favor. Eu sou testemunho ocular de grandes milagres que eu já vislumbrei na minha família. No versículo de número 3, Davi justifica porque nós devemos ser gratos a Deus. Ele diz assim: é Ele, é Deus, é o Senhor, que perdoa todas as nossas iniquidades. Então é uma das muitas razões para agradecermos, porque Deus é um Deus perdoador. E interessante que a Bíblia fala de 370 tipos de pecados que nós cometemos.
falando, pensando ou agindo. Ou seja, a gente peca todo dia, o dia todo, pensando, às vezes por pensamento, ou às vezes por ação, ou às vezes por palavras. E outra, existe o pecado por omissão e o pecado por comissão. Quando eu firo um princípio, por exemplo, desobedeço ao meu pai. Se eu desobedecer ao meu pai, se eu desonrar meu pai, que é o que está acontecendo muito hoje nessa geração nova, minha gente, é de dar medo, não é? Por isso que muita gente está morrendo precocemente, porque não honra mais os pais, não obedece mais os pais. Essa geração nova é diferente da gente. Pra gente, sempre pai vai ser pai, mãe vai ser mãe. Mesmo a gente barbado, mesmo a gente com os cabelos brancos, mas não tem ex-pai nem ex-mãe. Não é verdade? Então, quando um filho ele desonra o pai, ele desobedece o pai, ele pecou. É um pecado chamado na linguagem bíblica cristã teológica de pecado por comissão. Mas existe também o pecado por omissão. O que é o pecado por omissão? É quando, por exemplo, eu vou passando e vejo uma pessoa caída e eu não paro para oferecer ajuda. O que houve? O que aconteceu? Em que posso ajudar? Isso é pecado por comissão. Isso não é só crime, mas é pecado. Na lei brasileira tipifica em crime por omissão de socorro. Por exemplo, se encontrar uma pessoa acidentada e não oferecer socorro, não socorrer, porque a pessoa pode morrer simplesmente pelo atraso do atendimento médico. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então Davi diz assim: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E ai de nós se Deus não fosse um Deus perdoador. E diz mais: e sara todas as tuas enfermidades. Ah, foi um remédio, foi o médico. Mas quem deu a sabedoria, o médico? Quem é a fonte da ciência? Quem deu saber a eles? Não é verdade? Então tudo é Deus. A Bíblia diz em Salmos, eu gosto muito do Salmo 24, verso 1, que ele diz assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, a abundância da terra, o mundo e os que nele habitam. Então nós só administramos, só cuidamos. O saber é dele, ele é a fonte da graça, da força, da sabedoria, do entendimento, da visão. Veja que Atos 17, 28 diz assim, ó: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Aí lá em Mateus capítulo 6, versículos 13 diz assim: porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então tudo é de Deus. Nós precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Aí eu acho bonito também o que diz em Romanos capítulo 11. Sempre eu gosto de citar em culto em ações de graça, porque o culto em ação de graça é o culto que o homem piedoso, que o homem religioso oferece a Deus, tributa a Deus pelas bênçãos auferidas ou concedidas, outorgadas, ministradas, dadas pelo Senhor. E Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, nos chama muito a atenção. O apóstolo Paulo diz assim, ó, ele refletindo sobre Deus e os feitos de Deus, ele diz: ó profundidade, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus caminhos, e quão inescrutáveis são, ou quão insondáveis são os seus pensamentos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu, para que depois lhe seja recompensado? E ele encerra dizendo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, unicamente a ele, exclusivamente a ele, para sempre. E Paulo encerra dizendo: amém, que quer dizer literalmente assim seja. Davi diz: é ele quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição. Em outras versões diz da morte. E quantas vezes, minha gente, o anjo da morte não nos rodeou e Deus disse: não é o momento, não permito ainda, e a gente escapa. Aí tem hora que até a gente diz: escapei fedendo, mas é melhor escapar fedendo que morrer cheirando, não é, seu Bento? Não é? É Deus quem socorre a gente e livra a gente, não é? E é só os que a gente vê, os que a gente nem vê, os invisíveis, os livramentos invisíveis. Aí por isso que a gente tem que agradecer mesmo, não tem como ser ingrato. Ele diz assim, ó: e te coroa de benignidade e de misericórdia. E Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a sua
fidelidade. E Davi diz assim: é ele também quem enche a tua boca de bens, no verso 5. Enche a boca de bens, aqui fala da provisão diária, aqui fala do pão. É ele que nos dá a sabedoria para lavrar a terra, o entendimento, e graças a Deus ao avanço da tecnologia agrícola. Então é ele quem enche a boca de bens, é ele quem provê o alimento, o pão cotidiano. E ele conclui dizendo: de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E, minha gente, essa questão, a renovação também é um milagre de Deus. A gente vê pessoas que você coloca assim as duas juntas e você dá, esse tem 50 anos, esse tem 30, e às vezes é o contrário. Então até isso, tem vezes que Deus, tem pessoas que Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que ele conserva até a sua fisionomia como de criança. Claro, principalmente as pessoas que não desenvolvem muito a questão do vício. A gratidão, dizia o grande orador Cícero Romano, quem estuda oratória, em alguns cursos que a gente faz, a gente estuda uma ciência chamada de oratória, que é a ciência que nos ajuda, nos orienta com relação ao discurso em público. Como falar em público, como superar a timidez, como usar as expressões faciais, o corpo todo durante a oratória, a prédica, enfim. E o grande orador Cícero, que vive antes de Cristo, era filósofo também, era um grande poeta. Ele disse assim uma vez: a gratidão, ela não é somente a maior virtude humana, mas ela é a mãe das outras virtudes. Até os mais velhos, eu sei que alguém já ouviu isso, diz assim: a ingratidão tira a afeição. É ou não é? A ingratidão tira a afeição. Quem não já ouviu isso? A gratidão é tão importante que o próprio Salvador do mundo, Jesus Cristo, em Mateus 11, 24, ele deu gratidão, ação de graça a Deus, como nós estamos dando aqui. No versículo 24 diz assim, ó: naquela ocasião disse Jesus: eu te louvo, ó Pai, eu te bendigo, ó Pai, eu te celebro, eu te agradeço. Vou ver aqui, só refrescando aqui a memória, que tem hora que a memória não dá para segurar tudo na cabeça, né? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste ou escondeste estas coisas a muitos sábios e as revelastes aos pequeninos. Todas as coisas me foram entregas por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão aquele a quem o Pai o quiser revelar. Então veja, o próprio Jesus, antes dele dizer nos versículos 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes dele dizer isso, em Mateus 11, ele diz logo: graças te dou, ó Pai. E também, irmãos e amigos, Maria, a mãe do Salvador, tem três coisas que eu admiro demais quando eu estudo a vida, a história e a autobiografia de Maria, a mãe do nosso Cristo. A primeira coisa que eu mais admiro nela é que quando ela tomou ciência, ela foi informada que ela teria a honra e o privilégio de ser agraciada como a mãe do Salvador do mundo, ela disse assim para o anjo que Deus enviou para falar com ela: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a vontade do Senhor. A segunda coisa que eu admiro demais em Maria está aqui em Lucas também, capítulo 1, agora nos versículos 46 e 47, é quando ela diz assim, ó, diz o evangelista, narra assim o cântico de Maria, dizendo: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aí no versículo 48, Maria diz assim, ó: porque atentou para a sua serva, para a humildade da sua serva,
pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então essa é a segunda coisa que eu admiro muito em Maria, é o seu sentimento de gratidão a Deus. E hoje nós vivemos uma época de pessoas ingratas, pessoas que não sabem dizer muito obrigado, que não demonstram gratidão, e isso é muito triste. E a terceira coisa que eu admiro muito em Maria está registrada em João, capítulo 2 melhor, Evangelho segundo João. Quando ela sabe antes de Jesus que faltou vinho, e imagina o constrangimento, porque, para quem não sabe, naqueles tempos, se isso ocorresse, faltasse planejamento por parte do noivo, e a família da noiva fosse envergonhada, porque tinha que planejar e convidar as pessoas e marcar os dias de festa conforme as possibilidades. E se faltasse algum dos ingredientes que compõem a festa naquela época, para quem não sabe, ele era movido a uma ação judicial contra o noivo, pela família da noiva. Imagine, tudo isso ia acontecer com aquele rapaz, porque ele vacilou, não fez o orçamento direito, e quando o povo está de boa no comes e bebe, comemorando ali as bodas ou casamento, de repente vaza a história e se espalha: acabou o vinho. Naquela época não tinha Coca-Cola, não tinha essas coisas, refrigerante e tal, então era o vinho. Mas vale dizer, minha gente, os cachaceiros aproveitam para dizer: ó, Jesus também tomava um, ele transformou água em vinho. Minha gente, mas existia no Novo Testamento 2 tipos de vinho: o vinho fermentado e o não fermentado. Quem pode provar que ali era o fermentado ou o embriagante? Quem pode provar? Claro que Jesus jamais queria ver o seu povo bêbado. A gente sabe o efeito da cachaça. Enfim, mas veja bem, quando diz falta o vinho, o que acontece? Como mulher sempre é mais preocupada, ela vai até Jesus e diz: acabou o vinho na festa. E ele diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Tenha uma calmazinha, ainda não é chegada a hora de eu manifestar o meu poder. Mas aí o que acontece? Ela vai até os serventes, é a terceira coisa que eu mais admiro em Maria, mãe de Jesus. E ela diz: façam tudo o que ele vos disser. O que ele mandar, vocês façam. Então, se nós podemos chamar de mandamento ou conselho de Maria, esse é um dos maiores: fazer tudo quanto Jesus disse, tudo quanto Jesus mandou. E então os serventes seguiram conforme a orientação, e Jesus transformou as águas em vinho. E o vexame, a vergonha foi convertida em alegria, porque o poder de Jesus é grande sobre o mundo dos demônios, sobre o mundo dos homens, sobre o mundo dos animais, sobre os elementos da natureza. Ele exerce esse poder sobre tudo e sobre todos. Que Deus abençoe. Antes de nós orar encerrando, gostaria de ouvir José cantar 2 hinos aqui, animado, para nós continuar com o nosso coração fervendo de alegria, a nossa alma fervendo de alegria, porque Jesus é bom e nos deu a vitória. Estamos aqui comemorando ela, graças a Deus, e ainda vai viver muitos anos aí, em nome de Jesus, comendo feijão e carne de bode assada. Vamos lá, José, vamos louvar a Jesus, porque